Olá, pessoal. Meu nome é Luciana. Eu sou graduada em administração. Também tenho graduação em ciências contábeis e fiz mestrado e doutorado em administração. Meu foco principal é trabalhar com administração. Sou professora da UPE e também sou coordenadora do curso de logística na Mata Norte. A gente vai estar iniciando aqui discutir os conceitos de administração, de organizações. É, Essa é uma disciplina focada no início dos cursos de administração, para dar uma noção geral, e também para outros cursos de gestão, que precisa ter noções do que é uma organização, do que é administração, de qual é o trabalho dos administradores. Então, nós vamos estar falando aqui dos conceitos básicos, dos conceitos iniciais para cursos de administração, tanto privada como pública. Essa é uma disciplina introdutória e essa é a primeira aula de uma disciplina introdutória. Então, a gente vai estar discutindo aí quais são os principais conceitos atrelados à administração e também às organizações. Um livro base que eu adoto e que eu acho bem interessante para essa disciplina é o do Sobral e Pesci, Administração, Teoria e Prática no Contexto Brasileiro, porque é um livro que ele consegue condensar em um único livro os conceitos base, a parte introdutória, um pouco da evolução do pensamento administrativo e também processo administrativo e as áreas funcionais, porque em geral nós temos livros focados nas teorias e cada teoria são capítulos grandes, então não são muito adequados para disciplinas introdutórias. E aí, adentrando neste capítulo, vamos, né, aos conteúdos desse capítulo, que seria a primeira aula, que seria a parte introdutória. Então, quais são os principais conteúdos que a gente precisa trabalhar inicialmente? Primeiro, os conceitos de organizações e administração, o processo da administração, falar quais são as principais áreas funcionais, o papel e o conceito dos administradores e da própria administração, um pouco do contexto brasileiro e os desafios relacionados à administração. Então, quais são os objetivos de aprendizagem? Vamos focar nos objetivos de aprendizagem para que, quando você estiver lá lendo o capítulo, quando você terminar de ler, terminar de estudar, você pense: eu cumpri esses objetivos de aprendizagem? Será que eu aprendi pelo menos uma parte importante, uma parte significativa de cada um desses objetivos? Então, você pode voltar e refletir sobre eles e ver o que é que está precisando ser enfocado, o que é que precisa ser mais estudado, mais lido, mais trabalhado. O primeiro objetivo de aprendizagem é definir os conceitos de administração e organização. E esse objetivo de aprendizagem ele é fundamental. É fundamental que você consiga, ao final do seu estudo dessa unidade, determinar qual é o conceito de administração, qual é o conceito de organização. Segundo ponto, contrastar os conceitos de eficácia e eficiência. Muitas vezes a gente usa eficácia e eficiência como se eles fossem sinônimos. E eles não são, são coisas parecidas, mas não são a mesma coisa. Identificar e descrever as atividades básicas do processo de administração. É importante saber quais são as atividades, é importante conhecer. Identificar e descrever as principais áreas funcionais, para entender qual é o funcionamento também de uma organização. Ver os papéis, as habilidades e as competências de um administrador, descrever as características do estilo brasileiro e analisar os principais desafios e recompensas da atividade de um administrador. Todos esses objetivos de aprendizagem são importantes, mas a parte conceitual, neste momento que a gente está iniciando, ela acaba se sobressaindo, porque é complicado você entender, alcançar os outros objetivos sem você entender o que é administração, o que é organização, diferença entre eficácia e eficiência, quais são as habilidades do administrador. Então, esses conceitos são fundamentais e é importante focar nele neste começo. Não que os outros assuntos não sejam importantes, mas eles são a base para que você acabe entendendo os próximos assuntos. Então, iniciando, vamos lá, o que é uma organização? E aí a gente precisa fazer uma diferenciação do conceito de organização. Em administração, você vai ter dois conceitos de organização.
Você tem que entender que existe a organização enquanto entidade, que é o que a gente vai estar trabalhando agora. E existe a organização enquanto função do processo administrativo, que a gente vai discutir lá no planejar, organizar, dirigir e controlar. Enquanto entidade, as organizações são grupos estruturados de pessoas que se juntam para alcançar objetivos comuns. Pensemos em organizações. Uma igreja é uma organização? É uma organização. Um hospital é uma organização. Uma empresa, seja uma indústria, um comércio, uma prestação de serviço, é uma organização. Portanto, o supermercado da sua cidade é uma organização. Uma fábrica de móveis ou transformação de plástico é uma organização. Um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia é uma organização. E nós temos também as organizações mais informais, como os grupos sociais. Então, um grupo de jovens que se junta para realizar alguma atividade é uma organização. Uma ONG é uma organização, ela só é não governamental e ela também não tem fins lucrativos, mas são organizações. Enquanto entidades, a organização de função administrativa está relacionada a organizar coisas, organizar pessoas, organizar funções. Então, a maneira como você organiza um estande, ali está relacionado ao conceito de organização como função administrativa. Então, focando na organização enquanto entidade. As organizações, elas são grupos estruturados. Então, são grupos estruturados de pessoas que se juntam para alcançar objetivos comuns. Vamos por partes. Grupos estruturados. Hoje, a gente já tem uma renovação nas organizações. Você tem, por exemplo, o MEI, o microempreendedor individual. Ele é uma organização e ele está só com uma pessoa, mas ele segue toda uma estrutura. Mesmo que não seja um grupo, segue uma estrutura. Então, o que isso quer dizer? É que, para você construir uma organização, você precisa de uma estruturação mínima. Você atende critérios legais, você atende critérios estruturais. Mesmo quando é uma organização mais informal, você tem uma estrutura. Você não chega e forma um grupo de jovens e todo mundo pode fazer o que quiser. Não. Você tem um horário de reunião, você tem funções de cada um, você tem um tópico a ser debatido, um tópico a ser executado. Então, é um grupo estruturado de pessoas. E essas pessoas se juntam para quê? Para alcançar objetivos comuns. Não faria sentido você criar uma organização se os objetivos fossem diversos. Então, é um grupo estruturado, tem uma estrutura e o foco é alcançar objetivos comuns. Então, quais são as características comuns a todas as organizações? Primeiro, elas têm um propósito. Elas têm uma finalidade que lhe confere uma razão de existir. Não existe porquê você estruturar um grupo se não tem um objetivo. Você vai estruturar para nada? Não. Então, todas as organizações elas têm um propósito. Aí, os propósitos são os mais diversos. Você pode ter organizações de prestação de serviço cujo propósito é realizar, por exemplo, prestar serviços de advocacia. E aí você pode ter uma organização empresarial cujo fim é gerar lucro. Em geral, o propósito das organizações empresariais é gerar retorno. Você não tem sentido você ter uma organização empresarial se ela não gere retorno. Mas você tem as organizações governamentais, que têm como propósito atender às necessidades da sociedade. Você tem as organizações não governamentais, que não têm fins lucrativos. Então, geralmente têm fins filantrópicos ou fins assistencialistas. E você tem as organizações mais informais, tanto as organizações informais que têm como propósito gerar recursos, gerar retorno financeiro, como as organizações informais que têm outros tipos de propósito, como a reunião com amigos, propósitos de lazer, mas o comum é que todas elas têm um propósito, um objetivo, uma finalidade. Segundo ponto é que elas são compostas por pessoas, né? As organizações são compostas por pessoas e elas têm uma estrutura que define e delimita qual é o comportamento e a responsabilidade de cada um de seus membros. Então, você tem objetivos comuns e, para tanto, você tem uma estruturação. E essa estruturação vai delimitar qual a função de cada um, o que é aceitável dentro daquela organização, quais os padrões de comportamento, quais são as responsabilidades de cada um. Então, essas são as três características comuns às organizações.
E aí, as organizações, elas precisam ser gerenciadas. E a administração exerce esse papel. Então, o que seria a administração? A administração seria o processo que consiste na coordenação do trabalho dos membros da organização. Então, vamos lá. É um processo, ele é contínuo. Você está sempre renovando esse processo. É processual, porque você vai estar trabalhando com aquela estruturação que foi proposta. E para que esse processo existe? Para coordenar o trabalho dos membros da organização. A organização ela é composta por um grupo de pessoas e cada pessoa tem sua função, tem sua responsabilidade, mas é necessário que esse trabalho, que essas funções que sejam coordenadas. Para quê? Para que você alcance o objetivo proposto. Se cada um ficar fazendo seu trabalho isolado, isso não vai chegar no fim proposto. Então, a administração ele é esse processo, né, que consiste na coordenação do trabalho dos membros da organização e na alocação dos recursos organizacionais. Por quê? Porque os recursos eles são limitados e as pessoas vão demandar recursos. Ou as áreas funcionais ou as áreas da organização vão demandar recursos. Finanças vai querer mais recursos para investir em investimentos ou renovação. Produção quer mais recursos, RH quer melhorar salário, melhorar clima organizacional. Então, as pessoas vão estar sempre demandando os recursos, mas eles são limitados. Então, é função da administração alocar esses recursos da melhor maneira. Então, além de coordenar o trabalho dos membros, tem que alocar os recursos para quê? Para alcançar os objetivos estabelecidos de forma eficaz e eficiente. Então, o que seria a administração? A administração é esse processo de coordenar as atividades, o trabalho de cada membro e alocar os recursos da melhor maneira possível, visando o alcance dos objetivos. E aí, de forma o quê? Eficaz e eficiente. Aí, nós chegamos no que seria eficácia e eficiência. Por mais que você pense que eficácia e eficiência são conceitos similares e que a gente use muitas vezes eles como conceitos similares, eles não são. Enquanto a eficácia está focada na maximização dos objetivos, no resultado, a eficiência ela se foca na minimização da utilização de recursos. Então vamos lá. A eficácia foca em chegar ao fim desejado. Então a ideia é qual era o objetivo? O objetivo era esse. Então foca em chegar nele. E a eficiência em minimizar o uso de recursos para chegar nesse objetivo. Então, por exemplo, se o objetivo é chegar na rua que está a 200 metros de você, então você poderia o foco é chegar lá. Qual a melhor forma? Se eu vou a pé, melhor, mais rápido chegar nesse objetivo é correndo. Em compensação, eu vou ter um desgaste de energia muito mais alto se eu for correndo do que se eu for caminhando. E aí a eficiência ela vai se focar nesse desgaste de energia, enquanto a eficácia ela vai focar em chegar lá, chegar no ponto final. Indo para as organizações, você tem que entregar uma quantidade de produtos em São Paulo. Qual a forma mais rápida de chegar nisso? De avião. Mas será que é viável em termos de custo levar de avião? Não seria melhor levar num caminhão o transporte rodoviário em termos de custo? Então, a eficiência vai estar focando nos custos para chegar nesse objetivo e tentando minimizá-los, e a eficácia sempre em chegar no objetivo. Nesse caso, a eficiência tem foco em fazer as coisas bem, enquanto a eficácia em fazer as coisas certas. A eficiência se preocupa com os meios, a eficácia com os fins. A eficiência em minimizar os resultados, os recursos utilizados, enquanto a eficácia em maximizar os objetivos alcançados. No caso da eficiência, a ênfase está nos processos, para que eles sejam os mais eficientes possível, ou seja, com menos desprendimento de recursos. E a eficácia no alcance do objetivo, a ênfase está nos resultados, chegar nos resultados. A eficiência foca em ter ausência de desperdício e a eficácia em escolher os objetivos mais apropriados. Passando para entendido o conceito de organização e de administração, você tem que entender qual é o papel dos administradores, porque são eles quem vão estar exercendo esse processo de administrar, né, exercendo a administração dentro das organizações. Nesse caso, os administradores ou gestores,
trabalham coordenando e dirigindo as atividades de outras pessoas. O trabalho dele é coordenar e dirigir, focando nos objetivos e as atividades de outras pessoas. Eles têm a responsabilidade de ajudar os trabalhadores operacionais a alcançar os objetivos da organização, e eles podem ser classificados pelo nível que ocupa na organização, né? A gente tem administradores de topo, administradores intermediários, e também pelo âmbito das atividades pelas quais são responsáveis. Os trabalhadores e funcionários são pessoas que trabalham diretamente na realização de uma tarefa. Eles não têm responsabilidade de supervisionar o trabalho de outros. Então, o gestor ele nem sempre vai estar atuando diretamente na realização de uma tarefa, mas ele tem essa responsabilidade de supervisão e de auxílio à execução de atividades. E aí a gente tem os níveis, né? Os níveis hierárquicos dentro das organizações, os níveis organizacionais. Você tem no topo o nível estratégico, que aí envolve os administradores de topo, ou seja, os CEOs, os diretores, então os donos da empresa, depende de como ela se estrutura. Mas aí é uma atuação mais o quê? Estratégica, abrangendo toda a organização. Os administradores de topo, que estão no nível estratégico, eles precisam pensar na organização como um todo, pensar no médio e longo prazo, o que é que a organização quer, onde ela quer estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, é, pensar nos investimentos que deverão ser feitos, em expansão, em redução de atuação. Então, um pensamento da organização como um todo. E aí também pensa-se em ambiente externo, taxa de juros, economia, expansão, todos esses fatores que podem afetar a atuação daquela organização. No nível tático, a gente tem os gerentes. E aí a atuação é tática, com foco em uma unidade ou área funcional. O nível tático vai se focar não na organização como um todo, mas numa área, da área de departamento financeiro, ou no setor de RH, no setor de marketing. Então, ele é focado naquela unidade ou naquela área funcional. E esses gestores de nível tático, eles atuam recebendo as demandas do nível estratégico dos administradores de topo e passando essas demandas para o nível operacional. No nível operacional, temos os supervisores. E aí a atuação é operacional, específica de uma operação ou tarefa. No caso aqui, os supervisores, eles vão acompanhar, supervisionar as atividades dos trabalhadores, a execução. E aí vai se focado muito numa operação, numa tarefa. Então, mesmo que vamos falar do departamento de produção. Então, o supervisor de linha, se você está numa indústria, ele vai estar analisando, por exemplo, a produção de determinado tipo de equipamento, a pintura de determinada coisa, o controle de qualidade, para ver se realmente está atendendo as especificações que foram propostas, a supervisionar a atuação de uma determinada máquina. Então, é muito focado em tarefas, em operações. E a execução fica por conta dos trabalhadores. Dentro de todas as organizações, existe um processo de administração. E esse processo de administração envolve 4 funções básicas, que seria planejar. Planejar, você está o quê? Planejando quais são os recursos que vão ser usados, quais são os objetivos a serem alcançados. Então, você vai planejar curto, médio e longo prazo o que deverá ser feito dentro da organização. Organizar, esse organizar aí é o que eu falei, o organizar de função administrativa. Nesse caso aqui, é o quê? Para que eu alcance o que foi planejado, como eu devo organizar a organização? Tá? É redundante, mas é basicamente isso. É como eu devo definir a estrutura organizacional, o organograma, quem tem responsabilidade sobre quem, quantos níveis hierárquicos eu vou ter, qual a tarefa que cada um deverá fazer, quem supervisiona quem. Então, a organização está relacionada a essa estrutura organizacional que traça responsabilidades e linha de autoridade. Dirigir. Dirigir é o quê? Envolve toda a parte de liderança, de motivação, ou seja, você
orientar as pessoas no sentido de conseguir alcançar o que foi planejado dentro da estrutura organizacional proposta. Então, aqui você vai dirigir as pessoas, ou seja, mostrar como elas devem atuar, como elas devem usar os recursos, para que se chegue no que foi planejado. E o controle está diretamente relacionado ao planejamento. O controle é relativo ao quê? Quais são os parâmetros de controle para se verificar se o que foi planejado está sendo atingido? Porque se eu planejo e eu não verifico se está, eu não monitoro se está acontecendo, eu não vou alcançar os objetivos desejados. Então, esse processo ele é cíclico e ele está sempre envolvendo essas quatro funções. Aí tem uma estrutura básica de cada nível, o que é que usa mais. Então, por exemplo, o nível estratégico, ele envolve todas as quatro funções, mais ou menos da mesma forma, um pouco mais organizar e planejar. No nível tático, aí já tem mais organizar e dirigir, porque o nível tático vai estar evidenciando como as pessoas do nível operacional devem atuar, devem fazer suas tarefas, mas também ele está relacionado ao nível estratégico. Já no nível operacional é muito da parte de direção, porque são os supervisores de área, eles supervisionam diretamente a tarefa, a execução. Enfim, dependendo do nível organizacional que você tiver, você vai utilizar um pouco mais ou um pouco menos de cada uma dessas funções, mas vai usar as três funções do processo, as quatro funções do processo administrativo. E aí as áreas funcionais. As organizações, elas precisam ser divididas de alguma forma, para que possa ser passível de ser gerenciado, exceto organizações muito pequenas. Então, se você pega uma microempresa, então geralmente tem uma ou duas pessoas que fazem de um tudo, mas se vai crescendo, você já tem que subdividir. E aí, as áreas clássicas, as principais áreas funcionais são produção, que cuida da execução do objetivo fim. É produzir, ou seja, se é uma indústria, você vai fabricar, se é um comércio, está tudo relacionado à parte de comercialização, à parte de serviço, à prestação de serviços. Então, você tem aí a produção. Marketing, que cuida de toda a parte, publicidade, propaganda e vendas. Também os vendedores, se não tem vendedores, mas a pesquisa de satisfação do cliente, a fidelização do cliente, então o marketing cuida de tudo isso, vê se está perdendo parcela de mercado, o que é que está acontecendo, se está expandindo, como pode melhorar, também trabalha com pesquisa e desenvolvimento, o marketing é relacionado a isso, a vendas. Recursos humanos, hoje mais conhecido como gestão de pessoas. E aí está relacionado a toda a parte de gerenciar pessoas, de recrutar, de selecionar, de treinar, de manter as pessoas dentro da organização. Também a parte de clima organizacional, de melhorar o clima dentro da organização, de motivação, de liderança. Então, tudo que é relacionado às pessoas. E finanças, toda a parte de recursos. Como abrir a organização, quando investir, como pagar as contas, como pagar os salários, as férias, 13º. Então, essas quatro áreas são básicas. Você, mesmo que você tenha uma micro ou um MEI, e por mais que não seja subdividido, que uma pessoa execute todas as funções, você precisa delas. Você precisa do controle dos recursos, da parte financeira, de pagar contas, de fazer cobrança. Você precisa de vendas, você precisa de marketing, de publicidade. Se você não tem cliente, você não tem o que vender. Se você não vende, você não tem lucro. Você precisa de recursos humanos para quê? Para trabalhar com as pessoas. Tanto para contratar, como para demitir, como para pagar salário, como para manter, melhorar clima. Então, é toda a parte de pessoal, interna. E você precisa de produção, você precisa entregar um bem ou um serviço ao cliente. E para entregar um bem ou serviço ao cliente, você precisa produzir, você precisa fazer, executar. Então, essas são as quatro principais áreas funcionais. Hoje tem outras áreas, e depende do tamanho da empresa. Quanto maior, maiores subdivisões. Em geral, né? Às vezes, não é só o tamanho, é a complexidade das ações, das funções. Mas essas são as quatro áreas funcionais básicas. E aí, dentro desse contexto organizacional, quais seriam os papéis do administrador?
E o administrador, segundo o Mintzberg, desempenha múltiplos papéis. Então, quando ele vai evidenciar autoridade, ele tem papéis interpessoais, papéis informacionais, papéis decisórios. Papéis interpessoais, muitas vezes ele é um símbolo, ele representa aquela organização. Ele também pode ser um líder, ou seja, ele lidera aquelas pessoas, ele faz com que elas façam o que ele quer executar. E ele também é um elemento de ligação, ou seja, ele é um elo entre as pessoas, ele é um elo entre a organização e outras organizações e outras pessoas. Tem também os papéis informacionais. Muitas vezes o administrador ele atua como monitor, ou seja, ele está aí auxiliando as pessoas na execução de suas tarefas, ele está informando, ele está mostrando como deve ser feito, trazendo mais informações para aquele processo. Ele é disseminador, ou seja, ele dissemina as mudanças, ele dissemina as regras, ele dissemina os costumes. E ele também é porta-voz, ele pode ir lá e ser porta-voz e falar pelaquela comunidade de pessoas ou pelaquela organização, a depender do contexto. Além disso, ele tem papéis decisórios, ou seja, ele é o empreendedor, o visionário, o que vai na frente, o que traz ideias novas. Ele é um solucionador de conflitos. Muitas vezes é necessário resolver conflitos, é necessário mediar pessoas, é necessário mediar discussões que não estão agregando e chegar a um consenso do que deve ser feito. Então, ele também soluciona esses conflitos. E ele administra recursos, porque, como eu já falei, os recursos são escassos. E eles precisam ser alocados da melhor forma possível. E também o administrador ele pode desempenhar o papel de negociador, principalmente quando se está alocando recursos, quando se está nessa parte de solução de conflitos. Por quê? Porque isso internamente, ele vai ter que negociar, vai ter que ceder aqui, trazer ali, é como nos relacionamentos. E também externamente, você vai ter que negociar com o fornecedor, tentar barganhar preço, tentar conseguir melhores condições de pagamento, vai negociar com clientes, vai negociar com outros tipos de organizações. Então, os papéis do administrador eles são múltiplos e eles mudam a depender da situação e do contexto. Nesse caso, são exigidas algumas habilidades do administrador. E a depender do nível estratégico, as habilidades, a intensidade da necessidade de determinadas habilidades, elas mudam. A gente tem 3 habilidades: habilidades técnicas, habilidades humanas e habilidades conceituais. O administrador ele precisa das 3 habilidades. Só que, dependendo do nível que ele tiver, vai precisar de uma maior intensidade de uma do que de outra. No nível operacional, é necessário ter habilidade técnica. Como que eu vou supervisionar um operário se eu não sei executar aquela tarefa? Não tem como. Então, é fundamental saber ter habilidade técnica, saber como se faz aquela tarefa. Fundamental. Vai precisar de habilidades humanas e conceituais? Vai, talvez conceituar um pouquinho menos, mas vai. Mas a técnica, ela é fundamental e ela se sobressai. As habilidades humanas são necessárias em qualquer nível. Você tem que lidar com pessoas. Mas no nível tático é imprescindível. Por quê? Porque está se recebendo informações do nível estratégico que precisam ser passadas para o nível operacional. Se isso não acontecer, a organização não anda. E as habilidades conceituais, elas são mais necessárias no nível estratégico porque elas estão relacionadas a quê? A abstrações, a você perceber nuances de mercado, mudança no cenário. Então, isso aí tem mais a ver com você pensar na organização como um todo, dentro daquele contexto que ela está envolvida, e está sempre pensando à frente, tendo novas ideias, pensando em quais serão as mudanças, antecipando as mudanças organizacionais para manter a sua organização com sucesso e executando suas atividades da melhor maneira possível. E, claro, essas habilidades conceituais, elas são mais necessárias no nível estratégico, porque é o nível estratégico que pensa a organização como um todo. Mas ele também precisa de um pouco de habilidades humanas e um pouquinho menos de habilidades técnicas. Quanto mais você vai crescendo na hierarquia da organização, mais você vai trabalhando com a administração e menos com a execução de tarefas.
Por isso que no nível estratégico não se usa tantas habilidades técnicas, se usa mais habilidades conceituais. Vamos dar um exemplo para tentar melhorar o entendimento. Vamos pensar no hospital. Você formou médico, está começando hoje como médico. E aí, quando você está começando como médico, e principalmente assim que você se formou, você é um clínico geral. Então, você precisa de habilidades técnicas. Você precisa atender os pacientes. Você precisa saber fazer diagnóstico e também medicar, operar, se for o caso. Então, você precisa das habilidades técnicas. E aí, você vai se especializando e vai passando o tempo das residências dentro do hospital e você passa a ser chefe dos residentes. No momento que você é chefe dos residentes, você precisa de mais habilidades humanas. Não é que você não vai estar executando as atividades, mas a parte técnica, mas você vai estar mais ensinando aquele médico que acabou de chegar a executar aquela atividade técnica. E você está numa supervisão, mais em supervisão. E você recebe ordens de quem? Do diretor, do chefe da cirurgia, de várias outras pessoas dentro daquela hierarquia. E aí, digamos que passou os anos, você se especializou, tudinho, e você é eleito, ou você assume, ou você é indicado diretor do hospital. E aí, nesse momento, dificilmente você vai atender um paciente que acabou de chegar, dificilmente você vai trabalhar com clínica geral. Você pode trabalhar com coisas mais avançadas, mas você vai estar falando com os seus chefes de residente, com outros médicos, para eles estarem executando as atividades e supervisionando a parte técnica. E você vai estar lidando mais com o quê? Compra de material. Se no almoxarifado faltou seringa, não pude fazer um atendimento médico, isso não pode acontecer. E é o diretor do hospital que tem que garantir que isso não aconteça. Você vai estar lidando com o quê? Com negociações com o plano de saúde, com a parte, tá com contas a receber muito alto. Como que a gente vai resolver isso? Tá faltando recurso para pagar os fornecedores. Como vai resolver isso? Então, à medida que você vai evoluindo dentro da estrutura organizacional, você vai lidando mais com a parte conceitual e menos com a parte técnica. Esse exemplo do hospital, acho que é mais fácil de visualizar, porque todo mundo consegue entender isso. Mas dentro de toda a organização acontece isso. Por exemplo, engenharia civil. Assim que você se forma, você vai trabalhar mais na parte técnica mesmo, de construção do prédio e tudo mais. Você vai evoluindo um pouco, você já vai para supervisionar a atividade dos operários. Você evolui um pouco, você está gerenciando a construtora. Então, essa é a ideia. E é claro que em organizações muito pequenas, isso tudo, as habilidades elas são muito misturadas, porque as pessoas acabam exercendo, não tem essa separação tão rígida, tão clara nos níveis organizacionais. No caso do Brasil, existem alguns aspectos da nossa realidade que devem ser entendidos, principalmente se você está estudando administração pública, que aí influencia mais ainda. Então, você tem alguns subsistemas, né, de líder, de liderado, de pessoal, institucional, e tem algumas coisas que a gente tem aqui na nossa realidade, que é o personalismo. Muitas vezes as pessoas não conseguem separar que, naquele momento, está se discutindo com o funcionário tal e não com a pessoa tal. Então, se você tem uma relação de amizade e essa pessoa é seu subordinado, existe uma dificuldade em trabalhar com ele como subordinado e nele aceitar, porque, poxa, fulano me conhece desde que eu era pequeno, mas isso precisa ser mudado. Naquele momento ali, você não é a pessoa, você é o funcionário. Então, não pode haver essa personalização. Há também uma tendência a concentrar poder, a gente tende a ser mais hierarquizado, tende a manter essa concentração de poder. Tem uma estrutura mais paternalista, vocês vão ver bem direitinho quando quem está estudando administração pública vê bem direitinho, porque isso é uma das fases da teoria da administração pública, mas quem está na privada também tem que entender que existe o paternalismo, como tudo que existe na estrutura pública se reverte para a parte empresarial também, porque reflete, uma coisa reflete na outra. Então, tem muito esse paternalismo,
de indicar fulano, esse protecionismo, e isso muitas vezes acaba diminuindo a questão da meritocracia dentro das organizações. Existe uma lealdade pessoal, a gente mistura muito o profissional e o pessoal, então, às vezes, as decisões elas são influenciadas não apenas pela questão técnica, pela questão profissional, mas também pela questão pessoal. Um formalismo muitas vezes excessivo, às vezes você tem tanto formulário para preencher que você desiste de fazer alguma coisa, ou tem tanto formulário que se esquece do objetivo, fim, né? Você esquece um pouco da eficácia aí. Aí tem uma questão de flexibilidade, a gente tende a ser muito flexível, mas às vezes isso acaba atrapalhando, acaba se perdendo prazo, se deixando de atender determinadas questões por uma flexibilidade exagerada. Tem muito também da aversão ao conflito. A gente é avesso ao conflito e às vezes o conflito é necessário. O conflito é necessário para que haja uma discussão de ideias, para que as pessoas se entendam e para que se chegue a melhor para a organização. O conflito ele não é sempre problemático. O conflito é necessário. Muitas vezes as pessoas têm opiniões diversas e às vezes a opinião de duas pessoas que eram totalmente avessas, elas chegam numa terceira coisa que seria o melhor caminho. E a gente tende a evitar esse conflito muitas vezes acatando uma decisão ou não falando algo só para não gerar o conflito. E tem também a postura do espectador, a gente terceiriza muito a responsabilidade. Então, essa função não é minha, não vou me meter aqui. Tá, mas essa função influencia no teu trabalho, influencia no objetivo organizacional. E temos também um contexto que se prega muita impunidade. Então, isso está mudando um pouco, mas ainda tem isso de que não tem, não, a pessoa não vai ser punida, por que eu vou fazer o certo se impera a impunidade? Então, isso é um pouco do contexto do Brasil. Claro que isso é uma discussão é, generalista, mas é um pouco do contexto que a gente vive. E isso impacta na forma de gerenciar as organizações. E aí, discutindo um pouco do ambiente organizacional brasileiro, claro que isso são dados de quase 2 décadas atrás, de quando esse livro foi feito, mas muitas coisas, apesar de muitas coisas terem mudado, outras não mudou. Mudou a forma como está o contexto, mas não mudou os conceitos principais. Por exemplo, a carga tributária ela continua sendo elevada. Pode não ser esses 37%, mas continua sendo um dos países com a maior carga tributária do mundo. Os custos de financiamento continuam sendo elevados. A gente teve uma época que financiamento, principalmente imobiliário, foi muito facilitado. Na gestão do governo PT, isso foi muito facilitado. Mas hoje a gente tem outras formas de financiamento que estão mais facilitadas. O habitacional não está tanto, mas tem outras. Então, varia, mas continua sendo custos de financiamento alto. Naquela época havia uma facilitação do financiamento habitacional, mas isso não quer dizer que o custo não era alto. E hoje a gente tem uma facilitação em outras áreas, mas também não quer dizer que o financiamento, que o custo não seja alto. Então, muda a forma de financiamento, muda o que se. Às vezes as taxas de juros ficam um pouco mais altas, fica mais restrito, fica mais difícil você conseguir um financiamento. Por quê? Porque vai ser analisar renda, vai ser analisar CRAs, SPC. Outras épocas está mais flexível, quer se injetar dinheiro na economia, e aí você facilita, não analisa tanto a taxa, a renda das pessoas, como elas estão, se elas estão endividadas, se elas não estão, mas os custos desse financiamento, eles são altos, independente desse contexto econômico. Então, continua valendo. Há uma burocracia ineficaz. E aí a questão é, às vezes as pessoas tendem a crucificar a burocracia. E a burocracia ela não é ruim. O problema é a ineficácia da burocracia. O problema são as disfunções da burocracia. Às vezes é fundamental ter processo. Mas às vezes a gente tem tanto processo, tanto formulário, tanta coisa que se esquece o fim. E esse é um problema. E a produtividade reduzida. Nós temos, tem vários estudos que mostram que no Brasil a nossa produtividade ela é inferior a muitos lugares do mundo. Seja porque a gente tira 2 horas de almoço e a gente precisa conversar e ter um cafezinho. Não existe vários fatores aí, mas a gente tem uma produtividade mais reduzida. Que isso tem um lado bom e um lado ruim. Então, tem que se analisar isso aí. Só que para as organizações é ruim, né?
Então, as pessoas tendem a produzir menos no mesmo espaço de tempo, dentro do contexto brasileiro. E aí, o perfil das organizações, né, das empresas, na verdade, o perfil das empresas, das organizações empresariais. A gente tem muito empresa informal. E aí, a instituição do MEI foi uma forma de formalizar muitas das pessoas que trabalhavam de forma informal. A própria lei da empregada doméstica também foi uma forma de formalizar. Mas a gente tem muito trabalho informal. E principalmente agora que a gente está num período de muito subemprego, então a gente está tendo muita informalidade, porque é visível que os empregos formais eles diminuíram nos últimos anos e que as pessoas estão partindo muito para ou informalidade ou para subemprego. Então você tem muitas pessoas agora trabalhando em Uber, Rappi, você tem muitas pessoas criando MEI só quando às vezes nem são MEI, mas para prestar algum tipo de serviço, além dos informais mesmo, as pessoas que vendem nas barraquinhas, que vendem nas praias, que vendem porta a porta ou em casa. A gente tem também agora o Instagram, tá aí ganhando muita gente vendendo coisas, lojas de roupas, de calçados, que muitas vezes são informais. Então, essa estrutura continua a existir. Mudou um pouco o que é essa informalidade, quais são os tipos de atividades exercidas, de 2002 para cá mudou muito, na verdade. Mas o cenário de que a gente ainda tem muita organização informal não mudou. E muitos empregos no nosso país vêm dessa informalidade. Então, tem que se analisar e tem que se valorizar essa informalidade, porque muitos empregos estão aí. E tem também que ver o que pode ser formalizado, mas sem criar burocracias tão ineficazes que façam com que as pessoas não sobrevivam, porque muitas das organizações formais, elas acabam por irem à falência em 2 a 5 anos. Então, além disso, as empresas brasileiras, em sua maioria, são micro e pequeno porte. A gente tem poucas grandes empresas, poucas sociedades anônimas, a maioria são empresas limitadas. Há uma concentração São Paulo e Rio ainda há, o Sudeste ainda concentra muito. E uma das coisas que muitos milionários do Brasil, eles construíram sua própria fortuna. O que é que isso quer dizer? Muitos dos herdeiros não conseguem permanecer no mundo dos negócios. Eles acabam indo à falência. Então, muitas empresas que estavam na lista das 50 maiores há 30 anos desapareceram desse ranking. Tendem a não conseguir se manter. E como muitas das empresas são familiares, tem todo esse processo, essa discussão de sucessão. E a importância da administração. Um fator é esse, né, que novos negócios, eles tendem a falhar nos 2 primeiros anos de atividade. Muitos dos novos negócios falham, vão à falência em 2, no máximo, 5 anos. E as principais razões são falhas gerenciais. A gente tem dificuldades com essa questão de gerenciar, com a questão dos custos, formação de preço, a questão de investimento, separação entre o que é da organização e o que é do dono. Então, os custos de uma administração ruim não se limitam ao desperdício de recursos financeiros e materiais, mas também acarreta elevados custos para a sociedade. Quando uma organização dessa vai à falência, você tem sérios despesos para a sociedade. Porque pessoas ficam desempregadas, pessoas que ficam desempregadas não necessariamente vão para a criminalidade, mas há uma tendência a, quando você tem mais desempregados, você tem um aumento da criminalidade e você também tem um aumento de questões sociais. Você passa a ter mais moradores de rua, mais pessoas em condições subhumanas, em condições difíceis de sobrevivência. Então, existem danos aí para a sociedade como um todo. Além disso, uma vez que quase todas as pessoas trabalham em organizações, em algum momento de sua vida elas serão administradas ou administrarão o trabalho dos outros. Em geral, ou você é administrado ou você vai administrar o trabalho de alguém. Então, isso é muito importante que você entenda a administração, porque estamos o tempo todo em organizações. Passamos mais tempo no trabalho do que na nossa casa. E aí os desafios do administrador, né? Primeiro, é um trabalho complexo e difícil, você vai estar lidando com pessoas, as pessoas pensam diferente, elas se motivam de maneiras diferentes, elas são lideradas de maneiras diferentes.
diferente. Você vai estar solucionando conflitos. Então, é complexo, é difícil. É preciso lidar com pessoas com diferentes experiências, personalidades, conhecimentos, ambições. É preciso saber motivar subordinados em ambientes de incerteza, em permanente mudança. É necessário tomar decisões difíceis no que tange a distribuição de recursos. Também as pessoas, a demissão, contratação e tudo mais. E o sucesso do administrador depende do desempenho dos outros, o que pode ser estressante e por vezes ingrato. O fato de você gerenciar bem não quer dizer que você vai ter sucesso. Depende que as outras pessoas executem as atividades de maneira. Está sempre dependendo do trabalho dos outros. Então, por isso que trazer elementos de satisfação que levam à motivação dos subordinados é fundamental. E os benefícios, né? É o papel mais importante na organização. Geralmente, se você é muito bom em gerenciar, você vai ter sucesso. São reconhecidos pelo status dentro da organização e da comunidade, tem a possibilidade de lidar com uma variedade de pessoas e tem a oportunidade de pensar criativamente, de inovar e de utilizar a imaginação. E aí, a administração no contexto contemporâneo. Os administradores eles precisam, nesse contexto agora, atual, desenvolver uma visão global do mundo dos negócios, mais do que nunca, né? Hoje você compete a nível mundial. Você tem uma organização que vende roupa lá no interior de Pernambuco, lá em São José do Belmonte. Mas ela vai ter uma competição global, porque você tem grandes marcas vindo, você tem a China com produtos a baixo custo, você tem a internet. Então, uma pessoa tem acesso ao celular, ela consegue comprar uma roupa que vem da China. Uma roupa que vem da China, mas que foi produzida em Bangladesh ou em Taiwan. Então, você pode comprar, comprei 3 peças. Uma foi produzida em Bangladesh, outra em Taiwan. A distribuição é chinesa e vai chegar aqui no interior de Pernambuco. Pronto. Então, é necessário ter essa visão global. Os administradores necessitam entender diferentes modelos culturais. As pessoas reagem e têm culturas. Se no Brasil nós temos culturas completamente distintas, imagine quando você pensa o mundo. As organizações devem ter uma estrutura flexível, devem ser rápidas na tomada de decisão, porque o contexto está sempre mudando. Reduzir o tamanho da equipe tende a substituir a tradicional hierarquia rígida. Tendemos, principalmente para as empresas da tecnologia, nós temos hoje muitas novas funções surgindo relacionadas à computação, relacionadas também à parte gráfica, design. Então, as redes e o trabalho em equipe, ele tende a substituir essa hierarquia tradicional. A gente ainda tem organizações mais hierárquicas, mas você tende a hoje ter muitas organizações muito mais fluidas, muito menos hierárquicas. A necessidade de uma força de trabalho mais qualificada, né? A gente está migrando para a indústria 4.0. E aí a ideia é você trabalhar muito mais com tecnologia, você executar do que com o trabalho manual. A gente teve várias, desde a primeira revolução industrial, que você passa do tear mecânico para a máquina a vapor, e aí você começa a tirar a força bruta do animal, do homem, passa a botar a força na máquina. A gente está chegando hoje a usar várias estruturas tecnológicas. Hoje você aperta um botão e várias coisas já são executadas. Você vai numa fábrica e para pegar uma placa de vídeo, é só programar no computador que o robô ele sabe qual a placa que ele tem que pegar e onde ele tem que colocar. Então, há uma necessidade de uma maior qualificação. O foco é na satisfação dos clientes. A gente teve até a década de 90 muito, o objetivo da administração é gerar retorno. E se discute que, na verdade, o foco é satisfazer os clientes e, através desses clientes, gerar retorno para a organização. A ética dos negócios é cada vez mais importante. Você tem uma sociedade civil muito mais atuante, muito mais preocupada, muito mais interagindo e fiscalizando. E aí surgem as legislações para ver como a organização está agindo, se ela está agindo com ética, o que ela está fazendo ao meio ambiente, às pessoas, até que ponto aquele trabalho está influenciando com externalidades negativas à sociedade. Bem, é isso. Esses são os conceitos principais dessa primeira aula, dessa aula introdutória sobre administração. E eu espero que eles tenham ficado minimamente claros.
Até na próxima aula sobre, né, os conceitos introdutórios de administração.